Ambiente amado de Deus, com a paz do Senhor. Amém. Com duas mãos para ser colocado aqui, amém, por reverência à palavra de Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 8, no versículo 1. Neemias, capítulo 8, versículo 1. Fico feliz pelo convite a me estendido. Sinto sobre os meus ombros a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus. Eu espero entregar aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração. Prometo não levar nada daquilo que Deus mandar eu falar para a igreja, para que depois ele não venha me cobrar. Amém? Neemias capítulo 8, versículo 1. Todos acharam? Amém? E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Amém? Os irmãos podem tomar seus assentos, fiquem à vontade. Quero nesta noite estar ministrando sobre o avivamento que vem através da palavra de Deus. Aleluia! Porque eu não conheço, meus amados, outro meio de uma igreja ser avivada se não for através da palavra. E o que tem me enojado é a irresponsabilidade de algumas igrejas ou de alguns pastores que fazem movimentos em que os irmãos que ali vão, que congregam, ficam cheios por um momento, mas quando saem, quando chegam em casa, estão vazios novamente, porque são movimentos que não nos proporcionam nada. Chega a tocar no nosso íntimo, chega a nos emocionar, mas que não proporciona nada além disso. São pessoas que realmente não têm tido um comprometimento de levar a palavra de Deus séria. Porque a elas, Deus irá cobrar. Por não ter ministrado a palavra que deveria ser ministrada. Por não trazer aquilo que Deus quer que Ele fale. Então essas pessoas, infelizmente, serão cobradas pelo Senhor. Porque são como aquelas pessoas em que Ageu, no capítulo 1, ele cita as pessoas que recebem um salário, mas que colocam o dinheiro no saquitel, e como o saquitel está furado, logo se perde todo o dinheiro. Assim são as pessoas que vivem desse movimento, se enchem por um momento na glória de Deus, e quando saem dos cultos das igrejas, quando chegam em casa, estão vazias, porque não se deixaram serem conduzidas pela inerrante palavra de Deus. Eu não poderia falar de Esdras ou do avivamento se não falar também de Neemias, porque foram homens que foram referências naquela época. Foram homens que Deus levantou para fazer a diferença, para trazer o povo ao verdadeiro culto, ao verdadeiro louvor, a entrega sem reservas. E quando Deus levanta Esdras, lá no capítulo 1 do seu livro, ele usa o coração do rei Ciro, o rei da Pérsia, para que ele pudesse conduzir alguns sob a liderança de Zorobabel, que estava no cativeiro em Babilônia, para que eles pudessem retornar a Jerusalém para reconstruir o templo do Deus vivo. E quando eles se reúnem, quando começam a organizar aquela comitiva para irem a Jerusalém para restaurar o templo de Deus, o rei Ciro simplesmente ele devolve tudo aquilo que Nabucodonosor tinha tirado do povo de Israel, tinha tirado do templo do Senhor. Ele entrega todos os utensílios, todas as pratas, todos os ouros, levanta pessoas para ajudar a comitiva que estava retornando a Israel, e tudo aquilo que eles precisavam, o
povo supria, porque Deus estava usando o coração daquelas pessoas pagãs, para abençoar o povo de Deus ao retorno, para que eles pudessem reconstruir o templo do Senhor. E eles saem, isso por volta de 538, eles saem rumo à direção de Israel. E olha, meus amados, toda vez que alguém se levanta para fazer qualquer obra para o Senhor, qualquer grande empreendimento que venha glorificar o nome do Senhor, não pense que você vai fazer as coisas de maneira sossegada, porque sempre o opositor vai se levantar para tentar te parar. Ele vai se levantar de todas as maneiras para tentar te reter, para que você não venha ser bem sucedido naquilo que Deus confiou a você. E olha que para voltar foi fácil, mas a chegada em Jerusalém já não foi, porque eles encontraram ali os opositores, as pessoas que viam eles como inimigos, que viam eles como pessoas que realmente, quando eles se erguessem, seria ali um exemplo, seria ali realmente um lugar em que a glória de Deus ia se manifestar. E eles conheciam o histórico de Israel, eles conheciam também o templo, eles conheciam a primeira glória que havia naquele templo em que Salomão edificou. Eles sabiam que os efeitos que Deus tinha feito através de grandes homens, de grandes mulheres, porque Deus, ele levantava uma, e quando o outro estava perto a perecer, ele já levantava o outro. Sabe por quê? Que a obra de Deus, ela não pode parar, meus amados. Glória a Deus. E aqueles homens conheciam o histórico do povo de Israel, conheciam que era um povo guerreiro, conheciam que era um povo valente, um povo corajoso, um povo que quando Deus falava vai, o povo ia, quando Deus falava fica, o povo ficava. Era um povo que quando eles obedeciam ao Senhor, eles eram bem sucedidos, mas quando eles desobedeciam ao Senhor, o Senhor os castigava, porque assim Deus faz com os seus filhos. Quando nós obedecemos, Deus, ele nos honra. Quando nós desobedecemos, Deus, ele nos pune, porque Deus, ele é justo. Amém. Aleluias. E aquele povo, ele continua naquela empreitada, ele continua cumprindo o propósito de Deus de restaurar o templo. E todos nós sabemos que quando um grande trabalho começa, se inicia, é aquele movimento. Todo mundo no primeiro amor, todo mundo não mede esforço para fazer a obra. Se o pastor convida de madrugada, ele vem. Se é para orar 3 horas da manhã, não tem dificuldade nenhuma. Se é para ir para outras regiões para ministrar a palavra de Deus, a pessoa vai e não coloca dificuldade. É aquele primeiro amor, aquele engajamento, não é a mesma visão, o mesmo foco. E todo mundo estava nessa visão, nessa expectativa de que agora sim Deus ia realizar aquilo que ele tinha prometido, de restaurar o seu templo novamente. Só que a perseguição, ela foi ferrenha, ela foi realmente forte. O povo, ele sentiu a perseguição. Eles acreditavam que Deus já não estava mais com ele, porque tudo quanto eles faziam já não começava a dar certo. Porque chegou um ponto em que os inimigos do povo de Deus, ele escreveu uma carta ao rei, para que ele tomasse conhecimento do que estava sendo feito ali em Jerusalém. E na descrição da carta, ele mostrava que o povo de Deus era um povo inimigo, e que quando eles levantassem o templo, eles iam governar, eles iam se levantar e não iriam se submeter ao rei da Síria, ao rei da Pérsia. E quando o rei, ele recebe esta carta, ele de imediato ele pede para parar. Ele não deixa que aquela obra dê continuidade. Ele simplesmente ouviu a voz do inimigo do povo de Deus. E o que acontece? O povo de Deus simplesmente ele começa a se estagnar, começa a ficar parado. Ele
Eles receberam a notícia e não reagiram. Eles simplesmente abraçaram as suas causas e foram para as suas casas, cuidarem das suas vidas. Eles foram cuidar da sua sobrevivência. Eles foram cuidar da sua vida material. Afinal de contas, se o rei tinha mandado parar de reconstruir o templo, por que eu ia desobedecer? Por que eu ia desacatar uma ordem de uma autoridade? Mas entende-se, meu irmão, que Deus ele está acima de todas as autoridades, que Deus ele está acima de todas as coisas. E o rei e o povo simplesmente ele negligenciou. Chegou a um ponto em que eles simplesmente já não olhavam para o templo de Deus que estava em ruínas, estava em misérias. Foi quando, 16 anos depois, Deus levanta 2 profetas, Zacarias e Ageu. Zacarias foi o primeiro profeta pós-exílico. Foi o primeiro homem que Deus levantou para exortar aquele povo. Porque assim acontece conosco, meus amados. Quando nós desanimamos, Deus sempre levanta alguém para nos exortar. Deus sempre levanta alguém para dizer que Ele é conosco. Deus sempre levanta alguém para segurar pelas nossas mãos e dizer: irmão, irmã, eu estou contigo. E foi dessa forma que Deus fez. Deus levantou Zacarias e Ageu. E Ageu ele não amaciou para ninguém. Ele foi duro, ele foi reto, ele não quis saber de meio termo. Ele simplesmente falou: olha, você fica cuidando das suas casas, você fica cuidando do meio como você sobrevive. Olha, você pensa no que vai comer amanhã, você pensa no que vai beber, você pensa no que vai vestir, você pensa na sua família. Enquanto isso, a casa de Deus está em ruínas, a casa de Deus está em miséria. Enquanto você tem se preocupado com seu ser, com seu ego, você tem deixado a desejar a casa de Deus. E o povo simplesmente começa a ouvir a voz do profeta. O povo começa a sentir na pele aquilo que o profeta estava dizendo. Se não bastasse o inimigo, Deus ele também se levanta contra o seu próprio povo. E Deus começa a fazer retaliações. Retaliações essas que são simplesmente parar de chover, simplesmente deixar que as pessoas que plantavam muito semeassem pouco, as pessoas que se vestissem, por mais frio que tivesse, por mais aconchegante que fosse a roupa não era o suficiente para aquecê-lo, a água que bebia não saciava a sua sede, a comida que bebia não se fartava. Então Deus começou a apertar o povo dele, o Deus começou a arrochar, e aquele povo começou a sentir que eles verdadeiramente precisavam de uma mudança, precisavam de uma postura diante de Deus, diante das coisas de Deus, diante do templo de Deus. Que o templo de Deus, meus amados, não é qualquer lugar. O templo de Deus não é um lugar de bate-papo, não é Facebook, meus amados. O templo de Deus é lugar para se adorar, para glorificar, para exaltar e para bendizer o nome do nosso Deus Pai e poderoso. E o povo entendeu isso, meus amados. O povo começou a ver que realmente eles precisavam mudar, que eles não iam continuar a sofrer as retaliações do Senhor. E eles simplesmente começaram a arregaçar as mangas da camisa, começaram novamente a pegar as colheres de pedreiros, começaram a pegar as picadeiras inchadas e falaram: vamos voltar a trabalhar, vamos voltar novamente a erguer o templo do Senhor, vamos cuidar da obra de Deus, que a obra de Deus precisa de nós. A obra de Deus precisa que nós possamos concluir aquilo que nós começamos. E aquele povo ele começou a se levantar e começou a trabalhar e começaram a lançar o primeiro alicerce. E aqui, meus amados, quando eles lançam o primeiro alicerce, aqueles idosos que tinham conhecido a glória da primeira casa, que estavam ali na Babilônia, mas que tinham visto maravilhas que Deus tinha feito naquele templo, eles começaram a chorar, eles começaram a sentir saudade de como Deus
falava face a face com o seu povo, de como Deus se revelava através da sua glória, Aleluia. de como Deus se manifestava através das pequenas coisas. Os idosos começaram a relembrar de como era gostoso, de como era importante, de como era maravilhoso sentir a glória de Deus. E quando eles viram ali os alicerces sendo lançados, eles se alegraram, eles ficaram maravilhados. E aqui, meus irmãos, não tem como eu não contextualizar com os dias de hoje. Há quanto tempo você não sente a presença de Deus? Há quanto tempo você não fala com Deus face a face? Há quanto tempo você não tem um particular com teu Pai? Há quanto tempo você não desce para buscar o teu Deus? Há quanto tempo você tem sido mais aquela criança que mama, que só quer que venha, e você não dá nada para o teu Deus? Há quanto tempo, meus amados? Deus, Ele simplesmente nos confronta na noite de hoje, para que nós venhamos tomar uma postura diferente ante o templo do Senhor, ante o templo da sua santidade. Glória a Deus. Deus, Ele nos confronta nesta noite para que nós possamos mudar, para que nós venhamos verdadeiramente andar conforme a sua vontade, conforme a sua palavra. Aleluias. E no capítulo 6 encerra-se parte do segmento do livro de Esdras. Entre o capítulo 6 ou capítulo 7 de Esdras ocorre aproximadamente 60 a 80 anos. É onde é escrito o livro de Esther. 60 anos depois, é onde entra o homem de Deus, onde entra Esdras. E aqui é onde eu me apaixono pela história, pelo exemplo que esse homem me dá. Porque se você for ver no livro de Esdras, no capítulo 7, no versículo 10, o propósito dele de voltar a Jerusalém foram 3. Primeiro, buscar a lei de Deus. Segundo, cumprir a lei de Deus. E terceiro, ensinar a lei de Deus. E isso, meus amados, é para nós no dia de hoje. Nós devemos aprender de Deus na sua palavra. Nós devemos viver a palavra de Deus na sua palavra. Devemos viver a palavra de Deus. E devemos ensinar também a palavra de Deus, meus amados. Foi esse tríplice objetivo que Esdras propôs no seu coração para ministrar em Jerusalém ao seu retorno. E ele teve a bênção do rei Artaxerxes. O rei, ele comissionou não simplesmente a Esdras, mas também deu dinheiro para que ele pudesse suprir toda a falta que havia ali em Israel. Ele mandou rapazes. Esdras, ele simplesmente restabeleceu o sacerdote. Ele simplesmente trouxe os levitas novamente. O povo estava totalmente perdido. O povo não sabia mais o que era adorar o Senhor. Esdras, ele foi um reformador espiritual. Ele voltou com o intuito de ensinar o povo a cultuar e adorar a Deus de maneira correta, de maneira certa, que nós devemos cultuar a Deus não de qualquer maneira, mas com reverência. Porque Deus, ele quer reverência de nós. Deus, ele quer santidade de nós, meus amados. Deus quer uma vida íntegra e reta, para que nós possamos chegar e adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluias. Louvado o nome do Senhor. E ele começa a restaurar os altares, começa a trazer sacrifícios para ofertar ao Senhor, para oferecer a Deus. Chama os levitas para cuidar do templo de Deus, para cuidar, ornamentar, para os banheiros, para a igreja. Chamaram os levitas para dar um suporte, porque os levitas, eles devem andar junto com o sacerdote. E os levitas entenderam isso e começaram a trabalhar juntamente com o sacerdote. 13 anos depois, aí onde entra o outro nosso personagem, entra Neemias. Neemias simplesmente era copeiro do rei, estava vivendo uma vida confortável, era um homem de confiança, era um homem que
não precisava voltar para Israel, para a miséria de Judéia. Não precisava. Mas ele encontrou um irmão chamado Anani, e ele pergunta como é que está o povo. E Anani lhe dá um relatório. Olha, o povo está em miséria. Os muros estão derribados. As portas estão queimadas. Aquele foi motivo suficiente para entristecer o coração de Neemias. Que todo homem, toda mulher que tem compromisso com a palavra de Deus, ele se entristece quando algo na casa de Deus não vai dando certo. Quando algo dentro do tempo de Deus não está ocorrendo como deveria ocorrer. Todo homem e mulher de Deus, ele se preocupa de fazer as coisas para Deus com excelência. Todo homem e mulher de Deus, ele tem a visão de que para Deus sempre deve ser reservado o melhor. E Neemias, ele se preocupou, se entristeceu, se angustiou. Tirou alguns dias de jejum. Orou ao Senhor. E pela intimidade que ele tinha com o rei, por todos os dias estar servindo o rei à mesa, o rei percebeu o semblante dele. Neemias, você não está bem não. Você está triste hoje. Hoje já não é mais o teu sorriso que você sempre transmite. Você já não está falando como você fala todos os dias comigo. Quando você chega diante de mim e na manhã diz: viva o rei. Você já não transmite mais aquela sensação de paz. Algo o teu semblante te perturba. Algo dentro de ti te incomoda. O que é, meu Deus? E ele fala: como poderia eu ficar feliz sabendo que lá na cidade onde os meus pais foram sepultados está em plena miséria, os muros derribados, as portas queimadas? Como eu poderia estar feliz mesmo vivendo no conforto da Pérsia, mesmo tendo um mundo melhor? Eu não posso ter compaixão da minha quarentena que hoje está em ruínas. Peço ao Senhor que me permita que por algum tempo vá lá e restaure os muros de Jerusalém. Peço ao Senhor que me dê autorização para que vá lá e ajude meus irmãos a erguer os muros de Jerusalém, a erguer o templo de Jerusalém, porque ali é ali que representa a glória do Deus vivo. Nós estamos com saudade da glória de Deus. Nós estamos com saudade da manifestação do poder de Deus, de quando Deus falava conosco face a face, de quando Deus chegava a nós e colocávamos no seu colo, de como Deus ele tinha um prazer de por meio da sua Shekinah falar aos nossos corações, e quem ali chegasse triste saia alegre, quem ali entrasse abatido sairia dali transformado, quem entraria ali doente sairia dali curado. Nós sentimos a falta, a saudade da glória de Deus. E hoje nós estamos colhendo o fruto da nossa desobediência. Mas nos dá uma oportunidade de erguer novamente os muros de Jerusalém. Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus de poder e glórias. Eu creio. E o povo, e o rei simplesmente abençoa aquele homem. Vai, Neemias. Vai lá ajudar teu povo. Como eu disse no início, toda vez que a gente se levanta para fazer a obra de Deus, o inimigo se levanta também. Os opositores,
Ele vai estar sempre andando ao nosso lado. Sabe por quê? Porque eles não conseguem ver o sucesso que o homem e a mulher que tem intimidade com Deus consegue ter. E Neemias, ele simplesmente chegou naquela cidade, ele não falou nada, ele ficou quietinho, ele observou, ele andou por toda a Jerusalém, por todo o templo, viu onde precisava ser consertado, viu onde precisava ser reparado, chegou diante das pessoas que estavam ao seu lado. Já que estamos aqui, agora é hora de colocar a mão no arado. É hora de nós começarmos a trabalhar. Precisamos restaurar os muros de Jerusalém. Precisamos restaurar o templo do Senhor. E eles começaram a trabalhar, meus irmãos. Aleluia. Começaram a se dedicar. Começaram a ter o mesmo foco, a mesma visão. E os inimigos, eles começaram a armar armadilhas. Começaram a arquitetar projetos para matar Neemias, para matar o homem de Deus, mas Deus sempre dava escape para ele, porque se você for ver, lá em Neemias no capítulo 3, no versículo 3, quando eles chamaram Neemias, sabe a resposta de Neemias? Eu não posso descer agora, porque eu tenho uma grande obra para realizar. Aleluia! Eu tenho uma grande obra para realizar. Eu não posso descer agora. Aleluia! E ele deu continuidade à obra que Deus tinha delegado a ele. E ele começou a trabalhar. E o povo ali naquela movimentação, trabalhando uma hora com a espada, e outra hora com a colher, trabalhando e vigiando, porque se o inimigo viesse, eles estavam atentos. Eles não podiam deixar brecha para o inimigo. Eles não podiam dar oportunidade do inimigo chegar e pegar eles de surpresa. Eles estavam atentos a qualquer tipo de movimentação. E quando eles terminam de construir os muros de Jerusalém, foi um tempo recorde, foram 52 dias que eles construíram os muros de Jerusalém. Reuniu todo aquele povo. O altar tinha sido restaurado. Sacrifícios tinham voltado a ser realizados novamente. Os muros já tinham sido levantados. Estava tudo ok. E eles reuniram o povo ali. E eles olharam, contemplaram aquele tempo bem menor do que o primeiro. Acredito eu que no coração deles, eles imaginavam bem menor do que o primeiro tempo, incomparável aquele tempo que Salomão edificou. E aonde eu imagino que Deus, ele usa Ageu ali no capítulo 2, porque no capítulo 2 é após a restauração do templo. E Ageu fala: olha, isso aí para vocês são como nada comparado àquele primeiro templo. Mas olha no capítulo 2, no versículo 9 de Ageu, ele diz: mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Glória a Deus. Aleluia! A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus, ele usa profundamente Ageu com esta palavra, e o povo começa a entrar em mistério, o povo começa a se alegrar, porque ali era uma confirmação de que Deus voltava a ter uma aliança com eles, e que Deus verdadeiramente voltava a ter um compromisso com eles. E eles se alegraram, meus amados. E eles simplesmente entenderam aquilo que era propósito de Deus.
que aquilo que verdadeiramente Deus queria realizar através da restauração do templo. Agora faltava-lhe algo. Faltava-lhe algo, é onde eu volto a dizer que o verdadeiro avivamento, ele vem da palavra de Deus. Ele vem daquilo que Deus ele quer falar conosco. Por mais que haja esse pentecostalismo irresponsável, não que eu seja contra os pentecostais, eu sou pentecostal, mas tem pessoas que não se comportam como deveria se comportar. Quando eu era menino, eu agia como um menino, eu falava como um menino, eu me comportava como um menino. Hoje eu já sou homem, tenho que andar como um homem, tenho que falar como um homem, tenho que me portar como um homem. Esses movimentos, cheguei a ter alguns quando eu era menino, porque quando você é novo convertido, todo movimento, toda coisa diferente, você está no meio. Você quer conhecer a Deus, e às vezes os meios não são os meios corretos de você se chegar a Deus. Prova disso é que muitas pessoas que começaram nesse tipo de movimento hoje estão mortas espiritualmente, porque não começaram da maneira correta, não começaram com o termo certo. E essas pessoas que estão mortas espiritualmente têm dificuldade de voltar à casa de Deus, porque ficaram frustradas, decepcionadas, não conseguiram alcançar aquilo que eles almejaram. Por quê? Porque foram conduzidos de maneira incorreta, de maneira indiferente, de maneira totalmente incoerente com a palavra de Deus. Que é a maneira que nós temos que cuidar de ovelhas, de pessoas, é através da palavra de Deus. A reforma espiritual aqui da época de Neemias não foi conduzida por movimentos, não foi conduzida de maneira irresponsável. Ali havia dois líderes, um líder político que era Neemias, mas que era homem de Deus, e um líder religioso que era Esdras. E eu aprendo também nesta noite, meus amados, que para que haja um avivamento da igreja, precisa de um líder político dentro da igreja, um líder administrativo que possa cuidar das coisas de Deus, da condução, do trabalho, que possa dar assessoria ao outro, ao líder religioso. Que todo líder político, eu falo líder político, são pessoas que lidam, né, com outras pessoas dentro da própria igreja. Então o líder político deve andar com o líder religioso lado a lado, porque para que haja um avivamento, há a necessidade primeiramente de uma organização dentro da igreja. Primeiro Deus ele restaurou o templo, restaurou os muros, restaurou o altar, restaurou sua casa. Isso o líder político cuidou. Agora entra o líder espiritual. É quando eles aqui no capítulo 8, aonde eu quero chegar, eles chamam Esdras para que lesse a palavra. Há quanto tempo aquele povo não ouvia a palavra de Deus? Há quanto tempo aquele povo não sentia a glória de Deus? E Esdras faz um púlpito para ficar sobre as pessoas, para que todos pudessem ouvir. Tem ali os sacerdotes que estavam auxiliando Esdras. E aqui no versículo 8, a palavra fala que eles leram o livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E o povo começou a entender a palavra de Deus. O povo começou a entender o propósito de Deus.
O povo começou a ser alimentado pela palavra de Deus. Oh, aleluia. O povo começou a se encher da glória de Deus. Aleluia. E o povo, ele começa a chorar. Enquanto Esdras e os sacerdotes estavam ali ministrando, as lágrimas escorriam pelo rosto do povo. O povo começou a se quebrantar diante daquela revelação. E eles começaram, os idosos que ali estavam, a se lembrar, né? Aquela vida que eles tinham participado da primeira glória. Que eles tinham o prazer de todo dia ir ao templo e ouvir o sacerdote ministrando a palavra, ministrando o sacrifício. E eles começaram a chorar. E eles começaram a verdadeiramente a conhecer a Deus. O Deus que eles já não se lembravam mais. O Deus que há muito tempo já não se manifestavam a eles, começava a se manifestar através da sua palavra, meus amados. É por isso que eu defendo que não há outro meio de um avivamento se não for através da palavra de Deus. Não há como você estar cheio de Deus se não for, se você não tiver paralelo à palavra do Senhor. Os resultados de tudo isso foi que o povo teve um quebrantamento, porque a palavra de Deus, ele proporciona isso, um quebrantamento. O povo chorava ouvindo as palavras do Senhor. Outro ponto importante, que eles restauraram o culto ao Senhor. Neemias 8, versículos 13 ao 17. Eles restauraram o meio de cultuar a Deus. Eles voltaram a realizar a Páscoa. Há muito tempo eles não faziam isso. Outro ponto importante, Neemias no capítulo 9, no versículo 3, eles se arrependem e confessam os seus pecados. Olha o que a palavra ele pode fazer na vida do povo. Ele faz um quebrantamento, ele restaura o culto, ele confronta a pessoa se arrepende e confessa. E aqui no capítulo 9, no versículo 38, no capítulo 10, no versículo 29, eles restabelecem a aliança com Deus em guardar a sua palavra. Eles simplesmente falaram: a partir de hoje, custe o que custar, possa o inimigo se levantar da maneira que for, possa ele se erguer de todos os tamanhos, nós vamos procurar viver conforme a palavra de Deus. Aleluia. Conforme a vontade de Deus. Aleluia. Conforme o propósito do Senhor. Aleluia. E assim, meus amados, que nós devemos viver conforme a vontade de Deus. Os movimentos, eles te enchem por um tempo, mas você sai como um saquetel furado. Até chegar à sua casa, você está vazio novamente. A palavra de Deus, ela vai e ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que ela tem que fazer. Ela faz aquilo que é necessário fazer. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para fazer coisas maravilhosas que eu e você desconhecemos. Glória a Deus. Aleluia. Conclusão: o verdadeiro avivamento, ele vem da palavra de Deus, não de movimentos irresponsáveis que procuram atingir o emocional, mas que não produzem fruto algum. Assemelha-se ao estado que o profeta Ageu fala no seu livro, no capítulo 1, versículo 6, onde a pessoa recebe o salário e coloca no saquetel furado. A pessoa chega nessas igrejas irresponsáveis, se enche momentaneamente, e quando chegam em casa, estão vazias. O avivamento da igreja só vai existir
quando dermos o devido valor à palavra de Deus, e que o nosso foco seja semelhante a de Esdras, capítulo 7, versículo 10 de Esdras: buscar, cumprir e ensinar a palavra de Deus, porque assim como Neemias, temos uma grande obra a realizar e não podemos parar. Amém, meus amados? Que o nosso propósito nesta noite venha ser o propósito de Esdras, capítulo 7, versículo 10: buscar, cumprir e ensinar. Porque assim como Neemias, no capítulo 3, no versículo 3, nós temos uma grande obra a realizar. E Deus, Ele conta contigo. Deus, Ele conta comigo. Deus, Ele conta com cada um de nós, para que essa grande obra venha ser realizada para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados. Louvado o nome do Senhor. Que nesta noite Deus, Ele possa te abençoar. Que as palavras que hoje foi ministrada, ela venha verdadeiramente confrontar o teu coração. Amém, Jesus. Que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, Ele tenha ministrado algo impactante. Amém. Que os muros da sua vida espiritual tenham sido restaurados. Que o templo, que é o teu coração, ele tenha sido restaurado nesta noite. Que nesta noite você entenda que você tem uma grande obra a realizar, e que Deus, Ele conta com você.